Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer. Meu nome é Marco Gomes, sou o presidente e fundador da MG Contécnica, uma das maiores empresas de contabilidade especializadas no varejo do país. Tenho o orgulho de, nesta tarde, fazer uma live com o senhor Álvaro, presidente do Sincovaga, Sindicato dos Supermercados de São Paulo. Homem com o qual eu tenho aprendido muito nos anos que nós temos nos relacionado, tanto profissionalmente como pessoa, como comportamento, como o que falar, o que não falar. É praticamente meu guru, né? Então, senhor Álvaro, muito obrigado pela oportunidade de estar dividindo esses minutos aqui com o senhor para poder explorar um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Marco. Como sempre, a gente vai poder estar junto, conversando sobre temas importantes da realidade do varejo de alimentos que eu represento no estado de São Paulo. Então, eu fico muito à vontade de conversar com você e fico à sua disposição para o que você quiser me propor. Ok. Eu já queria começar, senhor Álvaro, lhe fazendo uma pergunta, né? Nós estamos aí num momento de... Nós passamos por um momento, nós, supermercados, passamos por um momento de desafio. E, em primeiro lugar, eu queria, em meu nome e do doutor Álvaro, que já falamos muito sobre isso, homenagear do fundo do coração. Todos os dias eu oro a Deus pelas pessoas desse segmento, desde o repositor até o diretor-presidente dos supermercados, das atividades de primeira necessidade, porque muita gente lembra muito de médico e enfermeiro, e às vezes esquecem que um repositor está tão exposto quanto, está lá todo dia se dedicando. Então, é um segmento que tanto o doutor Álvaro quanto eu temos o orgulho de pertencer a esse segmento, né? E nós estamos agora, né, numa fase aí de... A gente nunca sabe, nós estamos aí... pelos meus cabelos brancos, vocês já têm uma ideia, e pelo doutor Álvaro também, que é um momento que nós nunca enfrentamos na nossa vida. Nós sempre tivemos problemas dos quais nós podíamos olhar e saber o tamanho do problema, saber onde ele termina, e se não termina. Estamos vivendo um dia de cada vez. Mas agora, falando mais especificamente dos supermercados, tem muita gente que fala que os supermercados não tiveram problemas. Tiveram sim, mas não é esse o tema agora. O tema é o que eu tenho outros clientes de outras atividades que não são supermercados, que passaram pelos problemas que talvez os supermercados venham a passar e passaram por problemas que talvez o mercado talvez nem venha a passar. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para o doutor Álvaro doutor, o senhor acha que agora, né, nesse momento que a gente já está passando, e não é pós-pandemia, infelizmente, mas nesse momento aí que já houve um grande abastecimento e tal, o senhor acha que pode acontecer uma queda de faturamento do segmento dos supermercados? Olha, Marco, é natural que o nosso setor tenha se sentido menos prejudicado com a pandemia, porque nós somos atividade essencial. Mas depois daquele primeiro pico de vendas para estocar que aconteceu, o mercado já voltou a funcionar normalmente. É claro que nós vamos ter problemas sim, porque a hora que a população que está sendo assistida e ajudada com verbas governamentais deixar de ser, nós vamos ter uma diminuição da capacidade de compra e, consequentemente, isso vai afetar, de uma maneira geral, todo o segmento. Eu acho que é importante, nesta altura, verificar quais seriam os instrumentos que as empresas vão poder ter para poder minorar essa questão de perda de faturamento. Então, eu gostaria que, se você tem alguma sugestão, alguma ideia a respeito, a gente podia trocar uma figurinha sobre isso. Fique à vontade. Ok, doutor. Eu tenho aqui algumas ideias, inclusive algumas delas que, numa última live que eu fui convidado ao Sincovaga, eu comentei. Essas que a gente comentou anteriormente não eram nem a respeito de recursos, havendo a queda de faturamento, automaticamente você tem que ter queda de despesa também.
E na última live que nós fizemos, nós falamos sobre uma medida provisória 936. Ela continua valendo. Continuando valendo, os supermercados, eles podem, na queda de faturamento, antes de começar a demitir, eles podem ter uma redução de carga horária. Não precisa ser automaticamente em toda a sua equipe. Então, a 936 está valendo até 30/8, né? Ela está valendo até 30/8, podendo agora, por sanção do presidente da República, ser prorrogada por mais tempo. Então, o que quer dizer? Caiu o teu faturamento, você tem que diminuir a tua despesa com folha. Mas não de imediatamente, isso pode reduzir o quadro de funcionários. Você pode pegar uns 10 funcionários, 20 funcionários e colocar eles trabalhando 30/70 ou 50/50, ou seja, em vez de você tem 100 funcionários, você precisa diminuir 10 para adequar a tua despesa. Você, no lugar de demitir 10, você entra com essa medida 936 e fica pagando 50% do trabalho do salário dele, ele trabalha 50% do seu período e os outros 50% são, em parte, complementados pelo governo. Essa é uma ação que eu acho que, com a queda de faturamento, você já pode fazer uma adaptação, né? Nós temos ainda em vigor a medida 927, que ela deve estar em seguida para terminar. A 927, possivelmente, que dia? 20 de julho já deve terminar, se não for prorrogado, né? Que é aquela que fala de você poder soltar de férias e pagar 1/3 adiante, né? Agora, nós temos algumas medidas também que o governo está soltando agora através de capital, porque é lógico, né? Está havendo, não é só supermercado, mas por vários motivos, os supermercados e outras atividades, principalmente, vão precisar de capital de giro para suportar essa queda no faturamento e suportar uma outra coisa que eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Através de apoio, né, de várias entidades, através de apoio de caminhoneiros, através de vários apoios, os supermercados conseguiram manter o povo abastecido, né? Com isso, eu vou lhe fazer uma outra pergunta para depois eu complementar até essa primeira resposta. Com isso, o senhor acha que, como eles mantiveram o povo abastecido e tiveram um aumento de faturamento relevante e agora uma queda de faturamento, o senhor acha que pode ser que tenha empresários que estejam com estoque alto? Olha, é uma possibilidade que a gente nunca pode antever. O empresário está bem assessorado, cuidou de manter seu estoque balizado pelas vendas. Mas, como veio a pandemia, alguns produtos perderam o seu apelo de vendas, produtos mais caros, por exemplo. Então, é possível que muitas empresas tenham estoques altos de produtos que hoje a rotatividade hoje é muito pequena ou quase nenhuma. Então, isso pode ser um problema para muitas empresas, sim. Ah, certo. Então, juntando essa questão de uma possível queda de faturamento e talvez um estoque alto, né? Até por esse motivo que o senhor falou, e talvez até por um outro motivo, que assim, o cara se preparava com estoque para vender 3 milhões. De repente, a coisa começou a regularizar, como o senhor está falando, ele passa a vender 2.800, 2.700. Ele estava com estoque para 3 milhões. E você estando com estoque para 3 milhões, você talvez tenha uma quantidade de duplicatas para pagar que vai te faltar recurso, para você, até você desinchar o estoque. Tem um desencaixe de caixa. E aí, baseado nessa questão que o senhor falou aqui, primeiro, pode haver queda de faturamento. E segundo, pode ter havido um aumento de estoque por consequência. Nós temos também muitas duplicadas a pagar, que com a queda de faturamento tenhamos um problema de caixa. O governo está com 2 medidas provisórias. Uma é a 944, essa já está aprovada e à disposição, que é para que os mercadistas possam pegar, os mercadistas, os empresários com faturamento de
a princípio, de 360 mil a 10 milhões, eles possam pegar um valor que a taxa será de 2,25 ao ano, tá? Para cobrir a folha de pagamento de 2 meses. Aí você vai falar, Marco, mas o problema do supermercado não é a folha de pagamento. Não, mas se ele consegue um capital baixo para cobrir a folha de pagamento, consequentemente, sobra dinheiro para ele por 60 dias para cobrir a equalização das duplicatas ou de qualquer outra despesa. É um capital barato. O senhor concorda? Olha, eu queria fazer uma observação nesse ponto. Eu tenho recebido muitas ligações de empresas que nós representamos que estão vivendo já situações de dificuldade e que bateram as portas dos bancos para ter acesso ao dinheiro que está sendo ofertado no Proemp, por exemplo, e relatam dificuldades muito grandes porque não sentem disposição dos bancos comerciais de fazerem de atenderem sem exigências que são bastante altas, como reciprocidade em negócios, como, por exemplo, uma fidelização com o banco, e também não vem taxas de juros que sejam convidativas. Eu não sei se as medidas econômicas propostas pelo governo vão impactar esse tipo de questão se não houver efetivamente uma disposição de fazer com que bancos que operam no mercado, e nós temos um mercado de bancos concentrados, nós podemos dizer que temos quatro grandes bancos que trabalham no mercado, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são os 2 bancos públicos, mais Bradesco, Itaú, Santander, praticamente são os grandes bancos que operam no mercado. Então, acho que nós precisamos olhar esse ponto e ver que orientação a gente pode dar para o empresário que está precisando de recursos para que ele efetivamente venha conseguir esse recurso. Então, eu queria ver como que você está orientando o seu pessoal quando essa questão chega a seus ouvidos. Bom, é o seguinte, o Pronamp, certo? Ele antes, ele não estava sendo bem ouvido. Houve uma manifestação do próprio ministro da Economia mandando um recado para os bancos dizendo que quem não pegar o osso do BNDES não vai pegar a carne. E eu acho que eles ouviram. E eles começaram a mudar um pouco a postura. Falando do Pronamp, nós temos até, para você ter ideia, aquelas empresas de faturamento, que o Pronamp é para empresas de faturamento de até 4 milhões e 800 ano. Ou seja, empresas pequenas. O Pronamp é para empresas pequenas. Esse Pronamp, eles estão, para você ter ideia, eles estão mandando pelo certificado digital convite para que agora, a partir desse mês mês passado, convite para que as empresas venham até a Caixa Econômica Federal para pegar o Pronamp. E exigência, por exemplo, o cara pode estar até com o nome negativado, desde que ele tenha CND, ou seja, dos impostos parcelados, ele consegue pegar o Pronamp. Mas isso é limitado a empresas menores, até 4.800, ok? Que não é o nosso caso, praticamente. Não é o caso da nossa maioria de supermercados, né? Exato. Para a nossa maioria, está aparecendo agora, né, a 975, medida provisória 975, que já passou pelos deputados, já passou pelo Senado e agora voltou para o Executivo de novo. Só está faltando ela ser regulamentada. Tá? Ou seja, dizerem realmente as regras. Quantas vezes isso está na mão do Executivo, ou seja, está na mão do Banco Central, ou na mão do Presidente da República. Então, nos próximos dias, quero crer que ele vai fazer isso. Porque eles soltaram isso, porque eles sabem que, assim, fora supermercados, as outras empresas, se não houver uma injeção, fora supermercados e supermercados também, mas as outras empresas que ficaram fechadas 3 meses, se não houver uma injeção de dinheiro para que o cara possa refazer o seu estoque, reabrir a sua empresa, pagar as suas dívidas e bancar o seu prejuízo durante pelo menos 6 meses, eles vão quebrar todos. Essa é a sensação que eu tenho. Então, a medida provisória 975, ela já está virando lei. Entendeu? Então, o que acontece? Falta só a regulamentação. Realmente, pela 975, aí é mais uma semana, mais alguns dias, e aí vai ser uma determinação. E aí vai ter que ser seguida, após ela ser sancionada. Certo? Qual seria a taxa de juro
que seria praticada, porque a gente tem ouvido falar dos empresários que o banco não admite discutir taxa de juro abaixo de 4%. Tem que ser de 4% para cima. E não adianta nada para quem já está numa situação difícil ter que pagar uma taxa de juros elevada, porque o que se pega de dinheiro é para pagar, não é para dar calote, não é para pagar. Então, se não houver uma taxa de juros convidativa que permita ao empresário pegar o dinheiro, resolver os problemas que ele está vivendo e depois prosseguir com essa atividade, ele não vai pegar o dinheiro. Então, eu queria ver de você como é que você está vendo essa questão da taxa de juros agora. Entendi. É que nessa situação que o senhor está citando, é uma situação, a parte dessas duas medidas provisórias, que eu vou chegar nela também. Na 975, o juro é 3,5% ao ano. Tá? 3,5% ao ano. E com garantia do governo? Eles não deixaram claro isso, mas o governo não só garantiu isso aqui é uma lei, né? O senhor que tem que ser cumprida. A situação até aqui é uma situação negocial entre o banco privado e a empresa. Agora é uma determinação de lei, porque esse dinheiro vem do BNDES. Entendeu? Então é 3,5% ao mês. Nós vamos ter que esperar. Ao ano. Ao ano, exatamente. 3,5% ao ano. A única coisa que a gente já tem, que já está regulamentada, é que é para empresas de 360 mil a 300 milhões de faturamento ano. Certo? Então, pega a nossa faixa, parte da nossa faixa. 360 milhões anos equivale a 30 milhões de faturamento mês. Pega o grosso do supermercado independente. E não pega só os gigantes, né? Exatamente. Talvez tenham outras formas de crédito que não precisem disso, pegue o BNDES direto. Mas pega 90% do nosso pessoal. Então, isso aqui é uma medida provisória que, após ela regulamentada, ela vai ter que ser atendida. Tá? Fora isso, tem a 944, que ela é específica para a folha de pagamento. E essa aqui, ela já está aprovada, pode ir nos bancos públicos, certo? Para você pegar o financiamento para 2 meses da folha de pagamento. E o juro nessa aqui é só Selic, que hoje está dando 2,25 ao ano. Certo? E qual é o prazo? Tem carência para pagar? Qual é o prazo para pagar? Nesse caso da 244, da medida provisória 244? Não, a 944, ela são 6 meses de carência e 36 meses para pagar com o juro da Selic, que hoje está dando 2,25 ao ano, é isso? 2,25 ao ano. Certo? Isso aqui são duas coisas subsidiadas pelo governo. Uma que já saiu, que atende um pouco, preocupado de novo com a folha de pagamento, por isso que eu acredito nisso. E mesmo assim, olha só, seu Álvaro, anteriormente, eles estão dizendo que essa aqui, anteriormente, eles depositavam na conta do funcionário. Aí os bancos começaram a leiloar a conta do funcionário. Eu te arrumo o dinheiro, mas abre a conta de todos os funcionários aqui. Agora não, agora vai ser depositado na conta da empresa. E a empresa vai ter que prestar conta que usou isso para a folha de pagamento. Não, parece que já mudou. Vai ser depositado na conta do funcionário. Só que já houve, eles tinham, sei lá, não sei quantos bilhões para isso aqui, soltaram e não foi pego pelo povo, não foi pego pelos empresários, justamente porque os bancos privados começaram a dificultar. Agora eles já receberam um recado do governo que não é para dificultar, porque se não fizer isso aqui acontecer, aquela parte que interessa para os bancos vai ser retirada. Entendeu? Então, já foi falado bem claro isso. Então, eu acredito que isso aqui vai acontecer, até porque é para salário. Né? Ok, eu queria aproveitar essa fala sua para sugerir para você, que opera como um grande operador de empresas no nosso setor, desse uma espécie de roteiro de como fazer um empresário de supermercado médio pequeno deve proceder para conseguir recursos nessas duas modalidades de financiamento que o governo abriu. Que caminho ele deve seguir? Qual os passos práticos que ele tem que tomar? Você colocou as duas medidas provisórias, a 944, a 975. Muito bem. O empresário tomou conhecimento, como nós estamos falando agora,
que caminho ele faz? Ele bate na porta do banco que serve a ele vai na Caixa Econômica, vai no Banco do Brasil? Como é que ele faz? Qual é o caminho a ser seguido para transformar isso, que é uma oferta de crédito, numa coisa efetiva e que produza resultados? Eu vou com certeza soltar nas mídias digitais e a Cinco Vaga vai soltar. Tenho certeza que vai soltar automaticamente isso que o senhor está me solicitando. Eu vou fazer uma planilha, mas essa planilha vai atender mais a 944 que já está em vigor. Voltando a falar da 975, pode ser que amanhã seja sancionada e seja regulamentada. Porque, inclusive, esses 3,5% que eu estou falando na 975 é comentário de redes, a CNN e tal, não é nada ainda, ela não foi regulamentada. Quantidade de parcelas, juros e tal, mas foi comentado os juros que seria da 975, e tem que ser os juros a nível de BNDES. Então, ou seja, da 975, eu tenho que esperar alguns dias para colocar esse guia de como fazer. Quer dizer, desculpe te interromper, só para perguntar. Quer dizer que, se eu entendi bem o que você disse, você vai oferecer para o nosso sindicato uma planilha que vai ser praticamente um guia de como fazer para conseguir recursos, seja para capital de giro, seja para a folha de pagamento. É isso? Entendi bem? Exatamente. Baseada na 975 e baseada na 944. A 944 a gente deve soltar já nos próximos dias, se não temos dificuldade para fazer isso, porque nós já temos ela toda regulamentada. A 975, eu vou esperar a regulamentação dela, que deve demorar dias também. Certo? Vou soltar as duas, me comprometo aqui ao vivo a soltar nas minhas mídias digitais e disponibilizar automaticamente nas suas uma cartilha de como fazer isso. Se bem que a orientação eu já dou. Empresários, procurem já Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o banco que vocês operam e perguntem sobre o Pronamp, aqueles que são pequenos, e os que não são pequenos, perguntem sobre a 975 e perguntem sobre a 944. A MG estará à disposição para responder a qualquer um que entre no nosso site e clique no nosso WhatsApp e fale, quero falar sobre a medida provisória 975 ou 944, estou com um problema. Um profissional nosso irá atendê-lo e tentar ajudá-lo, independente de ser cliente da MG Contec. Ok? Qualquer empresário... É importante isso. É importante isso, porque nós temos que passar, efetivamente, transformar a informação que nós estamos discutindo aqui e passando para quem está assistindo em ações práticas. E é importante que você faça isso mesmo, que você disponibilize os dados que você está falando, colocando, você vai nos disponibilizar para a gente colocar no nosso site e você vai abrir o seu canal de comunicação para os seus clientes e para não clientes para fazer isso, para dar esse tipo de coisa. É isso mesmo, né? Exatamente. E estarei, conforme a cada mudança que haja, a cada nova medida provisória que venha, estarei abastecendo também tanto o Cinco Vaga quanto as nossas mídias digitais. E estarei à disposição para ajudar as pessoas em esclarecer dúvidas. Agora, falamos da 975 e da 944, que é juros subsidiados, tá certo? O senhor falou aí dos empresários, que eu também tenho aqui, de bancos que estão querendo negociar juros a 4% ao mês, estão colocando dificuldades e tal. Isso. O que eu, Marco, acredito, os 34 anos que eu tenho de vivência no varejo? A velha lei da oferta e da procura, senhor Álvaro. O que vai acontecer? Muitas empresas ou já estarão quebradas, ou já estarão em recuperação judicial, ou muitas estarão nessa linha de crédito. Então, não vai haver uma busca pelo impossível. Se for para pagar 4% no banco, o meu próprio jurídico aqui se coloca à disposição para entrar, para discutir qualquer contrato, certo? A nossa experiência, geralmente, ao discutir um contrato, você derruba pela metade o valor da sua dívida, certo? Porque o banco, colocando aqui claro, o que eu tenho sentido nos bancos é o seguinte, ele lhe empresta 1 milhão, quando ele empresta 1 milhão, quando ele coloca o juros, já vai para 2.
Só que ele coloca uma cláusula lá que quando o senhor ficar inadimplente, esses dois vai para 10. Aí chega uma hora que é mais interessante para ele não receber do que receber, ou receber metade. Ele emprestou 1 milhão para o senhor, ele recebe 300 mil. Coloca 9.700 no prejuízo. Ele deixa de pagar 34% de imposto de renda. É isso que eu tenho sentido. Então, quando você começa uma discussão, e outra coisa, eu vou entrar numa discussão, o cara vai me executar. Não, o cara está te cobrando uma dívida do tamanho do Brasil. E eu estou provando para eles com laudo que você deve para ele um tamanho da cidade de Pernambuco. Enquanto ele não definir o que você deve, doutor, né? O senhor, como bom advogado que é, sabe que não pode ser executado, enquanto eu não tiver certeza da dívida, quando ainda estiver sob juros. As experiências que nós temos tido é que os bancos têm vindo negociar. Agora, falando das taxas de banco, eu creio que elas vão ter que cair. Porque se eles começarem, pelas taxas que eles têm, não conseguir para quem emprestar, eles vão começar a diminuir as taxas. E isso já está acontecendo com aqueles clientes que nós estamos entrando com o processo para redução de taxas. Eles não estão querendo nem que a discussão continue. Antes da discussão continuar, os caras já estão baixando barbaramente os valores. Entendeu? Eu queria aproveitar esse momento para fazer uma colocação aqui, que está muito recorrente nos depoimentos que eu tenho ouvido dos empresários. As empresas de supermercado, as empresas de varejo de alimentos em geral, estão tendo um faturamento aceitável. Todavia, a rentabilidade decorrente desse faturamento é próxima de zero. Por quê? Porque o consumidor está adquirindo exclusivamente os produtos básicos, cuja margem é praticamente zero, quase zero. Então, esse faturamento não se traduz em resultado financeiro para a empresa. É uma troca de 6 por meia dúzia. Então, quando a gente vê essa situação hoje, que já está dentro hoje, não todos, mas uma parte, aqueles que atendem principalmente as populações que estão nas regiões mais periféricas, a gente está vendo isso. Então, esse pessoal, certamente, quando cessarem quando cessarem os benefícios e os auxílios que o governo está dando para as camadas de população de baixa renda ou sem nenhuma renda, esse pessoal não vai ter mais nem esse mercado. Então, nós vamos ter, com certeza, uma crise grande nessas empresas que abastecem as populações mais carentes de periferia. É importante, na linha do que nós estamos conversando, orientar as empresas, prevenir as empresas, porque certamente vai acontecer. Porque o dinheiro que o governo está dando, ele tem um limite. O governo praticamente já definiu um prazo final onde ele vai deixar ele vai abrir de recursos do Tesouro para sustentar a economia e as empresas. A hora que acabar de dar esse dinheiro, nós vamos ter uma queda de consumo, porque sem renda não há consumo. Então, as empresas precisam se prevenir. Eu acho que é importante agora essa orientação de prevenção para a empresa enxergar, não o amanhã, mas o depois de amanhã, outubro, novembro, e não imaginar que também a pandemia vai acabar de repente e tudo vai voltar ao que era antes. Não vai. Não vai. O mundo mudou, essa pandemia mudou, acelerou os processos de mudança que já estavam em curso, deu uma velocidade obrigatória para todo mundo que está sobrevivendo, quem está com delivery, quem está com site, e-commerce, etc. Então, eu acho que é importante para nós que orientamos as empresas, alertá-los que vai ser um fim de ano difícil, muito difícil. Ao contrário do que se fala, o fim do ano costuma ser bom, esse ano não tem uma perspectiva tão boa, infelizmente. Por quê? Porque ele vai ter menos de recursos na mão do consumidor. Então, acho que essa orientação que nós estamos conversando, das duas medidas provisórias, dos meios, deve servir como alerta para o pessoal sobre o que vai acontecer daqui setembro, outubro, novembro, porque o consumo vai diminuir por conta da perda de poder aquisitivo da população. Então, Sr. Álvaro, tudo que o senhor está falando é tudo que eu penso. E até, assim, já vou lhe comunicar que eu vou pedir o seu apoio.
eu vou fazer em setembro, eu vou fazer uma palestra para todo o estado de São Paulo. Eu gostaria de ter o apoio do Sincovag. Eu estou colocando no ar aqui para deixar o seu sem jeito. Mas depois a gente fala disso. O apoio, o que eu quero dizer, não é apoio financeiro, não é nada. É a sua concordância, o seu logo, o seu apoio para dar credibilidade à palestra que eu vou fazer. E a palestra que eu vou fazer não é com a intenção de passar informação para quem já é cliente meu ou conseguir novos clientes. É com a intenção de trazer informação para o segmento. Porque mais do que contador, eu sou mercadista. O senhor sabe disso. Eu nasci numa caixa de tomate. Então, eu quero trazer o máximo de informação possível. O que eu posso falar disso tudo? Eu já vivi nesses últimos 3 meses, talvez com outras atividades, o que o supermercado não vai viver. Mas eu já vivi, como falei na última live, estado aí de empresas do varejo, de outras atividades, que tiveram seu faturamento que caiu em 70%. E em cima dessas medidas provisórias só de redução de carga horária, ainda estão de pé. Mas por quê? Caindo em 70%, eu faço questão de trabalhar para aquele cliente que mais está em dificuldade. Chegamos junto. Aí, até um comentário que eu vi em uma live que o senhor fez ontem, que para supermercados hoje, os caras não querem negociar aluguel, porque eles não olham esse negócio que não está tendo faturamento alto, mas não está tendo rentabilidade. Mas daqui a pouco a gente vai ter uma queda no faturamento também. Vai reforçar a nossa argumentação para negociar aluguel, para negociar tudo. Então, eu já tenho experiência acumulada para começar daqui para frente, não só falar de incentivos com medidas provisórias, não só falar com renegociação com o banco, não só falar de recuperação judicial, mas falar de negociação como um todo, até de aluguel também. Porque se eu tive uma queda de faturamento e a rentabilidade caiu, existe argumentação para isso. Porque eu já vivi isso em outras empresas, entendeu? Eu já vivi uma série de coisas que eu quero passar para os supermercados. Mas os mercadistas têm que ter aquilo que todo empresário tem que ter nesse momento. A antevisão, é o que o senhor falou. O que vai ser, pode ser que não seja nada. Eu tenho mercadista aqui que está na região de classe A e B, que os caras não vão sentir o desemprego. Desemprego no país não existe. Vai continuar consumindo a mesma coisa ou mais. Porque agora ele vai ficar home office, agora ele vai ficar mais em casa, agora ele vai viajar menos, vai consumir mais. E não vai ser aquele produto que não dá rentabilidade, vai ser aquele produto que dá rentabilidade, que rico com sua coisa e toma vinho importado. Mas eu tenho esses da classe C e D, que nem o senhor falou, que faturaram mais e ganharam menos. Entendeu? Aí o dono da loja, o cara que aluga o imóvel, ele só fala, o cara está faturando mais, mas não sabe quanto ele está ganhando. Ainda mais com o Celso Russomano falando para ele vender o arroz a preço de custo, que já é vendido a preço de custo, não é só. É porque o cara não conhece do preço do supermercado, que arroz a gente já vende a preço. Desculpa comentar o nome do Celso Russomano, mas o arroz no supermercado nós já sabemos se nós já vendemos a preço de custo, senão a gente não tem cliente. Esse é produto de combate, tá certo? Okay. Não é isso? Deixa eu aproveitar para fazer uma colocação para você. As empresas que nós representamos têm como seus contadores a MG Contec e muitas outras empresas que trabalham nesse mercado. Então, alguns contabilistas me perguntam, escuta, mas por quê? Por que você está conversando com a MG Contécnica? Então, eu quero aproveitar esse canal que nós estamos aqui. Eu estou conversando com a MG Contécnica porque a MG Contécnica quis conversar conosco, quis ouvir o que nós precisamos. Como nós estamos disponíveis para a MG Contécnica para fazer como estamos fazendo a live hoje, nós vamos estar disponíveis para quem se interessar em discutir conosco quaisquer problemas relativos ao setor. É o nosso papel procurar orientar as empresas. Como você está fazendo, outras empresas poderão fazer. Os seus clientes estão sendo beneficiados e o conhecimento que você está trazendo vai extrapolar a sua clientela e vai para outros também. Esse é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui fazendo negócios. Você não está fazendo negócio, nem eu faço negócio. Nós estamos orientando, esclarecendo e prestando informação. Isso está aberto. Quem tiver o que informar, o que precisar esclarecer, quiser conversar, meu canal está sempre aberto, como o seu está aberto
para responder às perguntas. Acho que é isso que as pessoas precisam entender. A gente tem que afastar essa ideia de que existe ciumeira. Eu só estou atendendo a MG Contec porque a MG Contec me procurou e ofereceu o serviço. Eu não estou atrás da MG Contec. Ela que me procurou. E eu estou disponível para os concorrentes da MG Contec, se é que eles possam chamar assim, se quiserem fazer, que façam também. Que eu vou, do mesmo jeito que eu falei com o Marco Gomes, eu falo com os dirigentes de outras empresas que se acharem em condição de eu prestar serviço aos seus filiados. Esse é o nosso papel. O papel é orientar, ajudar, esclarecer, informar. Isto é a função nossa. O Marco faz isso porque é o empresário de contabilidade, de negócio, e eu porque sou representante de uma categoria que tem desde o menorzinho até o maior. Então, nós estamos fazendo o nosso papel. Ninguém entenda isso mal. Isso não é business. Isso é serviço, prestação de serviço e orientação. Ponto. Senhor Álvaro, teria duas coisas para comentar sobre isso. A primeira coisa, eu lhe conheço há muitos anos. E eu tenho certeza que se eu fosse falar aqui alguma coisa que fosse interessante para a MG, mas não fosse interessante para o segmento, o senhor nem me ouvia, ou estou errado? Não, eu só converso com quem agrega valor à conversa. Quem não agrega valor à conversa, muito obrigado. Eu atendo sim, converso pelo telefone, mas falar publicamente, não. Então, o senhor só está falando comigo publicamente porque a matéria que eu levei para o senhor é interessante para os seus associados, que é a quem o senhor deve satisfação, não é isso? Para os representados e para todos aqueles que estão assistindo e que são do setor, devem estar aproveitando. E vão aproveitar mais porque nós vamos usar toda essa nossa conversa em dados claros para oferecer para eles, para que eles que venham a precisar poder ter acesso aos recursos que estão sendo disponibilizados. Esse é o nosso objetivo da nossa conversa. Exatamente. Uma segunda coisa que eu queria colocar, senhor Álvaro, que é o seguinte, com toda a modéstia, tem contadores que podem estar assistindo a nossa live e que essa informação pode ser interessante para eles multiplicarem para os clientes deles. Assim espero. Isso aqui não foi feito de nós para nós mesmos, é para todo mundo. E aquele contabilista que se sentir à vontade e quiser falar com a gente, nós estamos à disposição. Se alguém quiser fazer uma live, alguma outra, se tiver conteúdo, com certeza nós vamos fazer. Nós fizemos uma live semana passada com um economista que nos presta serviço, foi super interessante. Vamos fazer uma manhã cedo, uma manhã às 11 horas, para falar sobre a tecnologia que precisa ser introduzida no pequeno empresário, para o pequeno empresário poder dar conta das mudanças que aconteceram, principalmente nesse momento de pandemia. Nós estamos correndo atrás de orientação, esclarecimento e informação para os empresários. Quem trouxer essas informações vai conversar, se quiser conversar, vai conversar com a gente vai disponibilizar um espaço para isso. E eu já vi que o senhor lançou aí, através da sua assessoria de imprensa, seu marketing, um projeto chamado Bate-Papo. Não é isso? Isso já está no ar. Amanhã, às 11 horas, eu estou fazendo uma live com uma consultora que é fera na área de TI e que vai nos ajudar como na prática, um empresário menor, que tem uma loja pequena, pode se valer dos recursos de TI, site, outros meios de acesso ao consumidor, o e-commerce, a entrega domiciliar, toda essa dinâmica nova que se instalou, nós vamos discutir amanhã. E outros temas, à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos fazer. Nós vamos levar no fim do mês, dia 29, numa reunião da Câmara Brasileira do Varejo de Alimentos, da Confederação Nacional do Comércio, que nesse momento eu estou coordenando, nós vamos levar um especialista para falar exatamente sobre as mudanças. Nós estávamos em processo de mudança antes da pandemia. A pandemia implantou uma velocidade não prevista para a necessidade de mudança. Como fazer essas mudanças, ao mesmo tempo que se enfrenta problemas que nós estamos falando hoje, queda de faturamento, queda de rentabilidade, tudo isso nós vamos ter que tratar, achar caminhos. O mundo não vai acabar, a pandemia termina e nós vamos ter que continuar.
Então, vamos buscar ferramentas para ajudar todo mundo. 3 pessoas. Doutor Álvaro, na tecnologia, é possível nós fazermos esse bate-papo com, em vez de ser só eu, senhor, ser eu, senhor, mais uma ou mais 2 pessoas. Que vai ficar tão claro para os colegas que não existe nenhuma exclusividade quanto a MG, existe talvez até mais exclusividade do Sincovaga, ou seja, a MG dá exclusividade para o Sincovaga do que o Sincovaga dá exclusividade da MG. Eu me coloco aberto aqui a fazer, se eu apresentar uma pauta para me falar, um outro colega apresenta uma outra pauta para ele falar, e se quiser, nós fazemos uma live a 3, a 4, a 5. Quando passar a pandemia, o senhor pode inventar mesa redonda aí com vários profissionais, eu estou dentro, pode estar outro colega. Perfeito. Eu acho que nós podemos perfeitamente trabalhar em conjunto. Eu acho que a soma agrega. Somar experiências, somar conhecimento, só agrega e só melhora. Então, claro, não existe exclusividade para ninguém, existe apenas a disposição de quem pode agregar valor, pode informar, pode esclarecer, pode orientar, pode dar mecanismos para solucionar os problemas graves que nós estamos vivendo. Portas abertas, é isso que você está dizendo e é isso que nós dizemos. Certo. Doutor Álvaro, eu já falei, então, e vou me tornar mais claro através das minhas mídias digitais e por reflexo nas suas, vocês repostando aquilo que vocês acharem interessante. Eu vou continuar abastecendo o Sincovaga a respeito desses temas. Nós já falamos da 936, nós falamos da 944, nós falamos da 975, e outras que estão por vir, eu vou estar municiando o Sincovaga e vou estar à disposição, eu e minha equipe, para dar apoio a qualquer associado do Sincovaga que precise de apoio nesses assuntos aqui ou em qualquer outro assunto que esteja ao nosso dispor. Certo? Bom, nós vamos continuar trocando informações, e sempre no sentido de beneficiar os empresários. Eu acho que nós temos um público grande nos assistindo e provavelmente deve haver perguntas que devem ser direcionadas, e eu gostaria que, se houvesse uma condição de responder às perguntas poderiam ser formuladas para a sua resposta, eventualmente para algum esclarecimento que eu possa vir a dar. Sim. Até esse momento, o pessoal está olhando aqui, estão havendo muito poucas perguntas. O que acontece, geralmente, é as perguntas aparecerem após a live, porque a live ela vai estar à disposição tanto na sua página quanto na minha. Então, não é uma coisa que termina agora, né? Mas, então, assim, como não tem perguntas efetivas, tem bastante pessoas assistindo e tal, mas as perguntas vão surgindo depois, elas poderão estar fazendo essas perguntas mesmo após a live, porque ela vai estar disponibilizada nos nossos canais. Ok. Eu queria agora até agora eu falei de medidas provisórias, ou seja, de fato. Eu queria agora, se o senhor me der a liberdade, colocar a minha impressão positiva do que pode acontecer em alguns fatos. Posso colocar? Bom, opiniões nós podemos partilhar. A opinião é sempre uma análise do que está acontecendo e a visão do que vai acontecer. Você vai fazer a sua e provavelmente depois você vai me permitir fazer a minha, que talvez não seja igual à sua. Vamos ver. Com certeza. É que, assim, olha, algumas coisas me levam a pensar, primeiro, né, que os bancos particulares vão ser obrigados a baixar juros, por causa daquilo que eu já falei, que se eles não baixarem juros, o governo vai ter que soltar incentivo, que ninguém pode matar a galinha dos ovos de ouro, certo? A segunda impressão, o governo já soltou aí um parcelamento das dívidas, um parcelamento especial para quem teve o impacto da pandemia. Para o senhor ter ideia, que tem dívida com a débito já ajuizados, não. Débito? Dívida ativa. Olha só o que os caras fizeram. Eles soltaram um negócio aí que o senhor teve queda de faturamento com a pandemia, a dívida que o senhor tem da dívida ativa, eles zeram juros, zeram multa e cobram o principal. Se esse principal não for superior a 50% da dívida.
Isso me leva a pensar o quê? Eu acho, senhor Álvaro, que vai sair um refis, mas, Marco, eu não estou preocupado com refis, com pagar imposto e tal, mas eu estou falando de um refis, talvez até, que o governo solte, se tiver o mínimo de inteligência, falando assim, ó, eu dou 100% de isenção em multa, 100% de isenção em juros, 100% em correção, cobro só o principal em 180 vezes. Porque se ele pegar só o principal dele e ele receber 20%, já é um baita reforço de caixa. Isso são impressões minhas que levam a atitudes que já estão tomando. Outra impressão, existem pessoas que acham que o governo não vai soltar incentivos fiscais para diminuir a tributação porque ele está precisando de dinheiro. Se ele for burro, não sei se talvez ele não solte, mas se eu estivesse lá, eu soltaria incentivos fiscais para que no momento de recuperação da economia, as empresas que pagassem seu imposto em dia tivessem até 50% de desconto. Sabe por quê, seu Álvaro? Se eles não fizerem isso, eles não vão receber nada. Porque o pessoal não vai ter condições de pagar, não vai pagar, a arrecadação vai cair. Se ele falar, se você pagar, estou falando por falar, são impressões que eu tenho, torcidas que eu tenho para que, se for 50, se for 30, se for 40, sim, não é ter uma redução na carga horária, na carga tributária. Talvez ter uma redução para quem, nesse momento de pandemia, se tiver um desconto de 40%, possa honrar com seus impostos. E assim o governo possa ter caixa. Então, que o empresário tenha antevisão para começar a dar férias agora, reduzir, usar redução de carga horária, usar empréstimo com valor subsidiado, usar discussão com o banco, discussão com tudo isso ele usar, né? E fora isso, ele estar esperto também que pode ser que apareçam alguns incentivos que os profissionais da área contábil vão ter que estar espertos para orientá-los, né? Que às vezes mais vale, né, você pegar, vamos supor que aconteça um milagre aí e o juro de banco caia para 1% ao mês. Às vezes mais vale você pegar um empréstimo em banco e honrar o teu imposto com 50% de desconto, pagando 1% de juros, do que não honrar, porque lá na frente não vai ter. Eu tô aqui, eu estou navegando, eu estou viajando no que vai ter, porque vai ter que acontecer alguma coisa, senhor Álvaro. Porque não é só o pessoal dos R$ 600 lá que vai cair. Tem muito desemprego. Então, vai ter um déficit de desemprego. E para aquecer a economia, o governo precisa de dinheiro para poder soltar capital subsidiado como esse, para que as empresas possam abrir, aguentar 6 meses abertos, de outras atividades, 6 meses abertos no prejuízo, com um dinheiro subsidiado pelo governo, e assim, fomentando, e esses caras que vão reabrir em outras atividades vão trazer mais consumo para o supermercado. Não tenho capacidade de ser nenhum ministro da Economia, nem nenhuma autoridade, mas essa é a visão que eu passo dentro desse nosso pequeno canal e vou gritar para todo mundo ouvir, para quem sabe realmente as pessoas deixem de pensar em política e pensem em saúde e em economia. Pois é interessante a sua colocação. Eu vou fazer uma colocação complementar a essa. A economia brasileira funciona com um mecanismo de consumo. O consumo é que impulsiona a economia brasileira. E o consumo está sofrendo muito por conta da pandemia, por conta da crise, e nós vamos viver, na sequência, um momento muito difícil. As notícias dos últimos dias dão conta que a quantidade de pessoas sem emprego é maior do que aquelas que têm emprego. Então surge muita discussão a respeito da criação de um programa chamado Renda Solidária, que seria uma espécie de auxílio social, como se fosse uma Bolsa Família, para ajudar as famílias que não têm renda, para garantir pelo menos a subsistência dessas famílias. Porque imagine você, uma família de pessoas desempregadas, cessou o auxílio governamental, auxílio emergencial, as pessoas vão comer como? Vão viver como? Vão para a rua esmolar, vender o que quem não tem, quem compre. Então, acho que nós temos que discutir essa questão, pelo menos por um período,
enquanto a economia não se recupera, de uma espécie de renda solidária, porque ela seria um estímulo a que as pessoas pudessem comer e que teriam condições de retomar a atividade paulatinamente. Não seria um negócio permanente, porque não pode ser um estímulo à inatividade, as pessoas não podem se acostumar a receber como se fosse uma aposentadoria antecipada para sempre, mas seria um estímulo para passar esse momento difícil. Então, acho que isso é uma coisa que vai ter que ser discutida. Como fazer? Sinceramente, não sei. Eu não sou economista e nem tenho inveja do ministro Paulo Guedes e nem da equipe dele, porque os problemas são monstruosos. Mas eu acho que um caminho tem que ser encontrado. Um país onde quase 60 milhões de pessoas não têm uma fonte permanente de sustento é um país com problemas muito sérios. Então, vai caber ao governo fazer alguma coisa. Quando se fala em renda solidária, se fala na necessidade de fonte financeira para o custeio. Então, se ressuscita outra vez a ideia de uma contribuição sobre movimentação financeira, algo como a falecida CPMF ou coisa parecida. Então, tudo isso são questões que estão na ordem do dia. Nós, como representantes de empresas que trabalham com gêneros essenciais, entendemos que é preciso manter a população com recursos para poder comer e se abastecer. No primeiro momento, com a ajuda de recursos oficiais e com a participação de tributos, sim, um tributo que seja possível de ser suportado por aqueles que têm mais condições. Agora, o que nós não podemos é, de repente, chegar a novembro, terminar o auxílio emergencial e as pessoas que não têm fonte de receita e não conseguem emprego vão passar por penúria. Nós não podemos aceitar isso como um processo natural. Eu acho que essa preocupação deve estar tirando o sono, com certeza, do ministro Paulo Guedes e de sua equipe. Eu também acho. Nós estamos chegando ao fim, senhor Álvaro. Temos 5 minutos. Eu até penso se eles não deveriam gerar eu sei que e aí essa discussão vai longe, né? E é até inconstitucional, se eles não arrumavam algum emprego de carga horária menor para que fosse o primeiro emprego para esse pessoal tentar fazer alguma coisa também, não sei. Temos que pensar muito sobre isso, mas como eu falei, se eles derem 50% de desconto no imposto, o que eles receberem já vai reforçar, porque a arrecadação do governo federal já caiu mais de 30%. Né? Então, assim, né, se eles derem 40%, quem sabe eles recebem uma coisa, e a tendência é cair mais. Eu queria ir aos seus comentários finais, nós temos agora 5 minutos. O que o senhor teria mais a falar? Teremos outras vezes, se o senhor me der a oportunidade, e estaremos em contato eletronicamente o tempo todo nas nossas mídias digitais. Olha, eu queria falar para aqueles que não estão assistindo que foi um fim de tarde muito proveitoso, essa troca de opiniões, ideias, informação e orientação que nós trouxemos. Queria dizer para você, empresário que nos assiste, que nós estamos à disposição para ouvir, para orientar, para esclarecer nos aspectos mais importantes. E vamos trabalhar nessa direção com parceiros, como estamos fazendo agora com a MG Contec, com outros técnicos em cada área, sempre pensando em ajudar, contribuir para que esse momento tão triste da vida mundial, e especialmente a nossa, passe e que a gente sobreviva a ele. Nós vamos ter brevemente, daqui a alguns meses, um momento clássico do ano, que é o mês de setembro, em que a gente vai discutir a questão dos salários dos empregados. Num ano onde a situação está extremamente difícil, nós vamos ter que ouvir com muita atenção o que as empresas vão dizer a respeito disso. Já se ouve falar em outros estados, por exemplo, eu acompanho muito porque tenho amizade com o pessoal do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, eles estão negociando para datas bases de maio e junho
o reajuste pelo INPC para o piso e para todas as faixas, entendendo que é o mínimo que no nosso setor pode fazer. Isso valeria apenas para o setor de gêneros alimentícios. Essa ideia de prorrogar a validade dessa convenção até o fim do ano, há quem fale que isso deva ser feito sem nenhum tipo de reajuste, não sei se isso vai ser possível. Quem falou em reajuste zero esqueceu de que uma troca por reajuste zero significaria oferecimento de garantia de emprego durante esse período, que é uma coisa muito complicada. Então, tudo isso nós vamos ter que tratar nos próximos 30, 40 dias, e nós vamos fazer por meio virtual, porque não haverá condições de fazer presencialmente, certamente, uma discussão grande, e todos aqueles empresários que nos estão assistindo, que se interessarem em participar, nós estaremos com o canal aberto para ouvir. As nossas assembleias são abertas e as decisões que são tomadas pela maioria das empresas. Nada é decidido pela vontade de diretor, do presidente ou nada. Ao contrário, nós muitas vezes temos ideias que são superadas pela vontade soberana dos empresários. Então, esse é o nosso caminho: ouvir, trocar, aprender e procurar as melhores alternativas. Acho que com isso eu posso encerrar a minha participação e agradecer realmente a oportunidade de conversar um pouquinho. Foi pouco, mas nós vamos aproveitar esse pouco, transformar esse pouco em muito, porque nós vamos tirar dessa nossa conversa mecanismos de orientação e de esclarecimento. O Marco já se comprometeu a nos fornecer os roteiros práticos para quem precisa de recursos, nós vamos trabalhar isso, e é isso que nós vamos fazer. E, quem sabe, a gente volta a conversar daqui mais um período, mais para frente um pouco. Agora nós vamos dar uma pausa e vamos conversar sobre outros aspectos. E voltamos a conversar com vocês da MG Com Técnica e com aqueles que prestigiam o Sincovaga e esse empreendimento que nós estamos fazendo. Marco, muito obrigado por ter estado conosco. Suas palavras para encerrar. Senhor Álvaro, quem agradece sou eu. A respeito de dissídio coletivo, eu vou fazer uma observação. O senhor sabe que em todas as convenções nós estamos presentes, representando os nossos clientes. O senhor sabe disso, que nós temos estado presentes com a procuração de alguns clientes, que eu acho muito importante a representatividade. Quando fala assim 0%, eu acho que não é possível, mas também quando se fala do GPM, que o senhor falou, alguma coisa, algum indexador assim, eu também acho que isso não serve como base. Lá no Sul a realidade é outra, e GPM não dá para você aplicar numa empresa que faturava 1 milhão e hoje fatura 100 mil, né, e que está quebrada, ou num supermercado que tinha uma taxa de rentabilidade de X e agora tem de Y. Mas como sempre tivemos o apoio do Sincovaga e sempre chegamos num consenso muito positivo, tenho certeza que dessa vez não será diferente, porque temos o Sincovaga conosco, né? Estaremos presentes e participando. Últimas palavras. Eu só queria que você, empresário, que está passando por um momento difícil, soubesse que você pode estar num momento difícil, mas poderia ser pior. Seu pai, sua mãe, sua irmã, algum parente seu poderia estar morto por Covid ou por outra coisa qualquer. Mas eu queria que você tivesse a certeza que você não está sozinho. O Sincovaga está com você. A MG está com você. E Deus está com você. Que Deus abençoe a todos. Senhor Álvaro, obrigado por mais esta oportunidade de estar aprendendo com o senhor. Amém. Amém.